Bom, bem-vindos ao curso de construção de personagens. Meu nome é Bruno, sou aluno do curso de design de animação do Unicuritiba. Estou fazendo esse curso para o Unicult Digital. Mas vocês devem estar pensando, o que um aluno está fazendo dentro de um curso? Né? Ele não é professor, né? Pois é, eu também não sei. Mas eu tô aqui, eu preciso de nota, preciso de horas para passar. Então, bora lá, não é? Certo, vamos lá, vamos começar o nosso cursinho de construção de personagens, né? Eu espero que vocês saiam daqui entendendo alguma coisa. Obviamente não vão sair daqui, sei lá, um Steven Spielberg, né? Eu mesmo ainda não sei de nada, mas ainda assim estou aqui, dando esse curso. Certo, vamos começar então pelos arquétipos. Os arquétipos são conjuntos de imagens primordiais originadas de uma repetição progressiva de uma mesma experiência durante muitas gerações armazenadas no inconsciente coletivo. Tá. Resumindo tudo isso daí, de modo geral, um arquétipo é um modelo de personalidade que você pode seguir para criar um personagem. Você provavelmente já viu muitos do que eu vou citar aqui, né? Eu acho. Se não viu, você tem que ver isso aí. É, alguém tem que ver isso aí. Alguém. Porque em toda história isso é necessário, tá? Bom, a gente vai ver aqui os arquétipos segundo o livro da Jornada do Herói, desse cara aí, do Joseph Campbell. Sério, vão atrás desse livro, depois eu vou deixar no final da reunião algumas referências do que vocês podem usar para se aprofundar mais, porque eu não sou especialista nisso, então acho bom vocês irem atrás de outras informações, né? E os exemplos que eu vou dar aqui são da saga de Star Wars, porque além de eu ser fã, eu gosto muito dessa saga e já li muita coisa sobre, então é um lugar que é a minha zona de conforto, é o que mais representa todos os arquétipos que eu vou falar aqui, tá? Vamos começar pelo herói. Esse cara é muito importante, porque a história vai girar em volta dele, não tem exceção, vai girar em volta dele. Claro, não dizer que não tem exceção é meio errado, porque geralmente a história pode virar em torno do vilão. O que é o herói? Bom, ele é o cara que se vai colocar o bem comum na frente dele mesmo, tá? É isso aí. Ele é o cara bonzinho, geralmente não é, mas vamos analisar aqui o estereótipo. Ele é o cara bonzinho, que tá lá de boa, até que alguma coisa acontece e ele tem que entrar na ação. Então, o exemplo que eu pego de Star Wars para isso é o Luke Skywalker, né? Obviamente. Não só porque ele é a encarnação desse arquétipo, né? Porque ele é o cara bonzinho e tal. É o herói, é o mocinho da saga. Mas sim porque ele também atende o quê? O que a gente chama de o chamado para ação. O que é isso? Bom, no exemplo do Luke, ele estava lá, de boa, na fazendinha dele, naquele planeta deserto, só querendo sair, brincando com a navezinha dele, até que ele pega e encontra o R2D2 por acaso, e que contém uma mensagem da Princesa Leia falando dos planos lá do Império e tal, e ela diz que ele tem que ir atrás de um cara, que eles estão precisando de ajuda e não sei o que lá. Tá, ele vai atrás desse cara, ele recusa no início a seguir o velho, ele decide voltar para a fazendinha dele, para a vida dele e tal. Mas aí, né, acontece uma desgraça, os tios dele viram churrasco, então daí ele se vê obrigado a agir, certo? E a história se desenvolve a partir daí. Então, isso é o chamado para ação. O cara tá lá, de boa, acontece uma coisa, ele entra no meio da treta e daí ele se vê obrigado a agir, a ir atrás e trazer a vitória, né? O velho que eu falei antes, né? Ele geralmente é o mentor. O que é o mentor? É o velho no topo da montanha. É o cara que serve de guia, é o cara que sabe, geralmente ele tá por dentro de toda a treta, ele sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo, geralmente também tem grande conhecimento, é sábio, e às vezes também tem um vínculo com o vilão, que no caso é o Obi-Wan Kenobi, que foi o velho que eu mencionei lá, quando eu estava falando do Luke, né? Então,
O Obi-Wan, o que ele é? Ele é exatamente isso. É o ermitão, o cara que tá lá isolado, se bem que ele tem uma missão, que é proteger o Luke, e ele é traumatizado e tal. Quando ele encontra os droids, ele finge que não conhecia, né? Ou não conhecia ele, se bem que, sei lá, ele conhece o R2-D2 há 30 anos, né? 40 talvez, sei lá. Isso é o que? É a aura de mistério que tem por trás do personagem. Ele fingindo que não é ninguém, mas no fim ele é um cara super mega fodástico que geralmente se sacrifica e quem tem que assumir o lugar dele é o herói, como foi o caso do Luke. O Obi-Wan se sacrificou lá no duelo com o Darth Vader e daí o Luke teve que assumir o lugar dele e dar esperança para a Aliança Rebelde conseguir derrotar o Império. Não vamos esquecer disso. O Sombra é o vilão, né? É o cara que quer ferrar todo mundo. Não necessariamente ele aparece, como por exemplo nos filmes de guerra, como O Resgate do Soldado Ryan, não tem o vilão personificado numa pessoa, né? O vilão é o quê? O alemão, vamos dizer assim, é o soldado alemão. Em muitos filmes de guerra é isso, porque é a vida real, não tem jeito. Então, o vilão, ele é o cara que personifica o mal. Geralmente ele sempre é o oposto do herói, ele quer e ele quer ferrar o herói, certo? E geralmente o herói sempre tem que enfrentar ele no final de toda a saga, se sacrificando ou não, ou às vezes se ferrando muito no primeiro confronto com ele, como é o caso do Luke. O exemplo que eu peguei foi do Imperador. Por quê? Ele é o grande vilão da saga de Star Wars. Ele é a personificação da definição do que é a sombra, né? Ele tá lá sempre manipulando todo mundo por trás dos panos, incluindo Darth Vader. Ele quer poder e é isso, né? Um outro grande exemplo saindo de Star Wars é o Thanos, porque ele, diferente do Imperador Palpatine, que é poder, poder, poder e tal, o Thanos, ele não quer isso. Ele tem como que se diz? Ele tem um objetivo, né, por trás. Ele quer exterminar metade da vida do universo, porque ele sabe que uma hora os recursos do universo não vão dar conta, né, que foi o que aconteceu com o planeta dele. Então, ele faz o que ele faz porque ele tem um objetivo, e é por isso que o pessoal gostou tanto dele. Porque ele é um bom vilão. Alguns até simpatizam com ele. E é isso que você tem que fazer quando quer criar um vilão. Faça com que o público tenha ódio dele, sim, isso sem dúvida, mas faz também com que o objetivo dele seja compreensível, plausível, por assim dizer. Mesmo que a pessoa não simpatize, mas pelo menos ela entenda o que ele quer fazer. Isso que eu quero dizer. Se não, vai acontecer que nem um outro exemplo que eu vou dar mais pra frente aí. Bom, você deve estar perguntando, por que eu não escolhi o Darth Vader? Ele não é o vilão principal? Bom, sim, ele é um vilão, mas ele é um herói também. Não dá pra esquecer que no final ele volta a ser o herói, né? Ele mata o vilão, que é o Imperador, trazendo equilíbrio pra força, que era o objetivo dele, né? Ele volta a ser Anakin depois disso. Também, se você for perceber, ele só é vilão, mesmo, só no episódio 5, no Império Contra-Ataca. Porque no Uma Nova Esperança, ele tá mais para um capanga do Tarkin, que é o cara que comanda a Estrela da Morte. E é exatamente isso que você tem medo no filme. Você tem medo da Estrela da Morte. Eu, sinceramente, só senti medo do Darth Vader mesmo no Império Contra-Ataca, né, como eu já disse. No Rogue One, que, aliás, as poucas vezes que ele apareceu foram muito boas, né? Ele passou a pressão, né, de ser o vilão, mesmo que não fosse ele o vilão principal do filme. Rebels. E na Guerra dos Clones, né, que são, embora sejam animações, são muito boas, eu aconselho muito a vocês assistirem, ele também aparece e é muito legal, né? Você vê a ameaça que ele é de verdade, né? O Darth Vader, o quão forte ele é. Mas, em resumo, o Imperador é a ameaça principal da saga inteira, não tem. Tanto na trilogia, nas prequelas, quanto na trilogia original, quanto nas sequelas, né? Que não era para ser, mas acabou sendo, né? Paciência. O Arauto. Bom, é quem joga o herói pra bagunça, por assim dizer. É quem joga o herói pra treta. Ele vai lá, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser, sei lá, um mensageiro, alguma coisa do tipo. Ou se for um objeto, pode ser uma espada, não sei, alguma coisa assim, uma espada que
pertence a um rei, daí o herói tem que entregar esse rei, alguma coisa do tipo. No caso de Star Wars, seria o R2-D2, né? Porque ele tá lá, por acaso o Luke encontra ele e acaba encontrando a mensagem da Princesa Leia, como eu já disse, falando de toda a treta lá da Estrela da Morte, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, de todos, eu acho que ele, juntamente com a Leia, né? O R2-D2 junto com a Leia, é quem joga o Luke pra ação. Né? Mesmo ele não querendo no início. Guardião do Limiar, mas o que é isso? Guardião do Limiar é um dos desafios que o herói deve enfrentar. Bom, para alcançar um objetivo. É isso aí. É o desafio que o herói tem que enfrentar para chegar onde ele quer. É isso. Pode ser uma pessoa, pode ser um confronto com alguém em Star Wars, pode ser o confronto que ele tem com o Darth Vader lá no episódio 5, pode ser também. Mas eu acho que, na verdade, o desafio que o Luke tem que enfrentar é esse, que é o da caverna em Dagobah, né? Que daí ele tem que entrar lá, onde ele tem as visões e tal, do que ele pode se tornar no futuro, caso ele não siga o caminho Jedi, né? Caso ele mate o Vader e faça o que o Imperador quer. Isso, eu acredito, tenha sido o desafio dele para chegar onde ele chegou. Mas também dá para entender como que se diz? O confronto dele com o Darth Vader lá na Cidade das Nuvens. Eu acho que os dois são bons exemplos disso. O Pícaro. Bom, o que é o Pícaro? Eu, sinceramente, não gosto muito desse nome. Mas o que ele é? Ele é um engraçadão, né? É o alívio cômico da história, que aparece nos momentos certos, né? Geralmente para quebrar um momento de tensão. E quem seria esse cara em Star Wars? O C-3PO, obviamente, esse droid aqui. Que às vezes ele enche o saco, sim, às vezes ele é chato. Mas faz parte da graça dele. Só que você tem que ter cuidado quando estiver montando um desse. Porque, como eu disse, ele tem que aparecer nos momentos certos. Por favor, não façam Jar Jar Binks, que ninguém suporta aquela porcaria, e daí, tipo, fazendo piada forte hora, ou roubando a cena quando ele não precisa, entendeu? Então tem que ser que nem o C-3PO, que ele tá ali, tá na dele, faz as piadas quando precisa, mesmo que não seja intencional, geralmente isso é mais legal, porque ele parece natural. E é isso. Tenha cuidado quando estiver montando esse cara aí. Camaleão. O que é o camaleão? O camaleão é um dos mais difíceis de se montar. Apesar que eu acho que anti-herói é um pouco mais complicado. O camaleão é o cara, ou a pessoa, ou a mulher, tanto faz, né? Que você não sabe de que lado que ele tá. Ele serve tanto ao herói quanto ao vilão, ou às vezes serve um e finge servir o outro. Ele é tipo como se fosse um espião, né? Dá para entender como sendo isso, como se fosse um espião. Em Star Wars, eu acho que esses dois são os que representam mais isso, né? Eu acho que esses dois aqui são os que representam melhor quem é quem no meio de tudo isso. Por quê? Bom, porque o Han Solo, ele é mais... Ele era aquele cara, né? Eu não tô nem aí pra vida, tô pouco me ferrando para o que vai acontecer, né? Com a galáxia, não sei o que lá, eu só quero ganhar dinheiro e ter uma vida tranquila. Beleza. Mas no final ele acaba indo pro lado dos heróis. Então, dos dois, eu acho que quem representa melhor é o Lando. Porque lá no episódio 5, né? A gente não pode esquecer que ele se finge de bonzinho, mas na real ele acaba traindo todo mundo. Né? Trazendo o Império para dentro da Cidade das Nuvens e aprendendo até o Han Solo, né? Fazendo com que o Han Solo seja capturado pelo Boba Fett e seja, né, colocado lá junto com o Jabba. Embora, né, ele não tenha tido muita escolha, né? Porque se ele não tivesse feito isso, provavelmente o Império teria explodido a Cidade das Nuvens do céu. Ele é o camaleão. Por quê? Depois ele volta pro lado dos heróis, então. Ele foi pro lado dos vilões, né? Mas no mesmo filme ele volta pro lado dos heróis. Tenham cuidado quando estiverem construindo um desse. Eu acho que seria bem interessante fazer um bem desenvolvido e enigmático, esse tipo de personagem. Os anti-heróis. Bom, olhando assim você deve pensar, pô, eles devem ser uma categoria, eles não são um camaleão? Não. Por quê? Porque eles estão lutando por eles mesmos, pelos objetivos deles mesmos. Eles não estão nem aí para o que vai acontecer com a galáxia ou com o mundo que eles vivem. Eles só querem lutar pelos objetivos deles. Geralmente eles agem de uma forma mais, vamos dizer, moralmente errada do que o herói, né? E é por isso que eles são chamados de anti-heróis, porque eles são o oposto do herói, mas não chegando a ser um vilão. E geralmente são os melhores personagens, tá? Eu acho, pelo menos. Em Star Wars a gente tem o quê? A gente tem o exemplo mais atual aí, que é o Mandaloriano, né? Da série The Mandalorian. Ele é o exemplo de anti-herói, pelo menos no começo da série ele era. Ele estava lá, não era de todo mal, mas ele fazia a maldade também, mas também não era um vilão.
e ele luta contra os vilões. Outros exemplos que eu trouxe aqui são o Justiceiro, né? Obviamente, porque ele é isso. O Deadpool, um que é até esquecido, pelo menos ele foi introduzido como anti-herói lá atrás, é o Shadow, né? Lá no desenho do Sonic, eu não lembro o nome agora. Ele é o Shadow, que ele era justamente o oposto do Sonic, né? Embora parecesse que ele estava cooperando com os vilões, ele só estava fazendo tudo pelos interesses dele mesmo. Uma coisa que eu tenho a dizer, desenvolva bem os seus personagens. Todos eles, tá? Não importa se for um secundário, um cara que vai aparecer 1 minuto, sempre crie uma boa história para ele. Por quê? Porque história é carga emocional, é personalidade, é o que vai tornar ele único, entendeu? Então desenvolva bem, nem que seja só 5 linhas de escrita, mas desenvolva bem o que ele é. Se não, vai acontecer que nem o exemplo que eu disse que eu ia dar. O Homem do Castelo Alto, né? The Man in the High Castle, que é uma série da Amazon lá. Eu não vou dar spoiler aqui, mas se vocês quiserem ver, tá lá na Amazon. Aqui é um caso difícil, porque você não consegue simpatizar com a que é para ser a personagem principal, que é a Juliana Craig. Você não consegue. Qualquer lugar que você vai ver, ninguém gosta muito dela. É porque ela é chata, é mórbida, parece que ela não tem motivo do que ela tá fazendo, entendeu? E isso sem falar também na última temporada que eles deram uma corridona no encerramento da história e deixou tudo uma porcaria, mas né, vamos deixar isso de lado. Ao contrário disso, né, você acaba simpatizando com um vilão, que é o Obergruppenführer John Smith, né? E eu não estou falando simpatizar com qualquer vilão, é simpatizar com um nazista. Se você for assistir a série, você vai entender o que eu estou falando. Por quê? Porque eles desenvolvem tão bem a história dele que você entende o porquê que ele está fazendo aquilo. É aquilo que eu disse lá no começo. Desenvolva bem a história do vilão, mas não só a do vilão. Desenvolva bem a história de todo mundo, tá? Senão, tua obra não vai dar em nada. Tá? Uma dica que eu tenho para os arquétipos é que pense eles como máscaras que os personagens usam para que a história possa avançar. Os arquétipos podem ir mudando conforme a história for avançando? Pode ir mudando, sim. É aquilo. Às vezes você está lendo, você está desenvolvendo a história e daí o personagem vai mudando conforme a história. Você vai descobrindo o personagem conforme a história vai avançando. Eu vou explicar um pouco mais pra frente isso. Então, é isso que eu tenho para falar aqui. Já expliquei os arquétipos, então agora a gente vai para a construção do teu personagem em si. Primeiro de tudo, a construção do perfil dele. Você tem que ter em mente que o teu personagem ele vai estar sempre no centro de tudo. Ele vai ser o centro da história inteira. Tanto faz se for o herói, o vilão, o secundário, sinceramente, tanto faz. Mas ele vai estar sempre ali. A história vai virar em torno dele. Pode ser o contrário? Pode ser o contrário também. Mas ele tem que ter toda a característica para que o conflito na história ocorra. E a trama tem que existir em função dele? Talvez não, talvez sim. Eu já disse isso antes. Às vezes você só descobre o personagem enquanto você vai desenvolvendo a história. Ou pode ser o contrário, você desenvolve o personagem depois da história. Apesar que isso é um pouquinho mais complicado de fazer, tá? O modo de pensar dele tem que estar sempre bem, como que eu posso dizer? Tem que estar sempre bem à vista, né? No seu gesto e na fala. Como um vilão, ele tem que, dependendo da personalidade dele, ele tem uma voz mais rouca, mais pesada, às vezes mais triste, melancólica. O modo de sentir dele também tem que ser demonstrado de frente à batalha, ao que está acontecendo. Por exemplo, você cria um herói, tá? Que daí, ele tá lá lutando contra um capanga do vilão, e daí ele desarma esse capanga do vilão, e ele tem essa. Ou ele mata, ou deixa ele viver. Matando, ele vai poder viver com isso para a vida inteira na cabeça dele, pesando na consciência dele, ou deixando ele vivo, ele vai ficar com a consciência limpa, mas ele também pode abrir mão de uma oportunidade, deixando no futuro, pode ser que esse capanga enfrente ele de novo e tente matar ele dessa vez. Geralmente o bem não é recíproco, né? A gente tem que ter isso em mente. Batismo e valores, o que é isso? O nome do teu personagem, tá? Ele tem que mostrar quem ele é pelo nome, certo? Por exemplo, vou criar um aqui. James Falsworth II. É isso aí. James Falsworth II. Pelo nome você já pensa, nossa, que nome é esse Falsworth, sobrenome? Deve ser um cara chique, né? Deve ser um cara rico, alguma coisa do tipo. E o segundo denota realeza, alguma coisa do tipo, realça uma backstory
de realeza por trás dele, de nobreza, pode ser, né? Então, você tem que passar o que você quer ter o personagem já no nome dele. Muita gente faz isso no My Hero Academia, por exemplo. Muitos dos nomes dos personagens ali demonstram de antemão o poder que eles têm, né? Ou o significado do poder deles. Valores, claro, ele tem que ter valores morais, éticos, religiosos, né? Ele pode ser, como eu já disse, ele pode não querer matar um inimigo desarmado, ele pode ser cristão, alguma coisa do tipo, muçulmano, ou uma religião criada dentro do teu universo, né? Alguma coisa do tipo. Não dá para esquecer também de colocar algum tique nervoso, alguma coisa que ele goste de fazer ou que ele não goste de fazer, porque afinal, teu personagem, ele é um ser, é um indivíduo, você tem que ter isso em mente. Alguém que não tem mania não é uma pessoa, né? Ou alguém que não tem uma falha não é um ser vivo. Composição do personagem. Aí a gente já entra numa parte que é mais para facilitar para o cara que vai desenhar ou para o ator que vai encenar o teu personagem. Fator físico: idade, peso, altura, aparência, cor do cabelo, da pele, do olho e tanto faz, blá blá. Isso parece uma coisa meio inútil de se colocar, mas não é. Como eu já disse, personalidade, isso dá personalidade. A mesma coisa, fator social, a classe que ele pertence, a religião que eu já expliquei, a origem dele também é importante você pensar numa origem. Como eu disse, história é carga emocional e personalidade. Tudo isso daqui, fator psicológico também, é personalidade do teu personagem, tá? Como eu já disse, pensa nele como um ser humano, tá? É isso que eu quero que vocês... Ou um ser qualquer, um ser vivo qualquer, né? Às vezes você pode criar algum furry, alguma coisa do tipo, né? Uma coisa estranha, né? Desse jeito. Mas então é isso. Conheço muito bem os personagens antes de entrar na história. Se os conheço bem, posso desenvolver a história. Isso é aquilo que eu falei, né? Que é você criar o personagem antes da história, desenvolver a história a partir do personagem. Isso acontece. Dá para fazer isso. É um pouquinho complicado? É, mas é legal de fazer. Um exemplo, eu e o meu colega Santini, a gente criou, né? A gente participou de um projeto lá, RPGzão, os Novos Brothers, né? Eu participei de um roteiro junto com ele. Daí, a história da vilã, enquanto a gente ia desenvolvendo o roteiro, a gente viu que a história da vilã, a Rainha Negra, não ia caber, não ia dar para ser mostrada nesse único curta de 20 minutinhos. Não dava. Então, o que a gente pegou? A gente decidiu pegar e fazer um livro, né? Que vai ser lançado aí no futuro. Já tô aproveitando para fazer propaganda? Aham. Tudo isso que eu falei dá para ser resumido em 5 perguntinhas. Bem fácil. O que ele é? Quem o teu personagem é? Onde ele nasceu, como eu disse, isso é importante. Quais objetivos e medos ele tem? Nisso você pode colocar também o que ele gosta, o que ele não gosta, tá? O que faz ele diferente? Porque um personagem padrão é um figurante. A gente não pode esquecer disso. Mas é bom você colocar uma característica engraçada até num figurante. Eu, pelo menos, acho isso. Vou dar um exemplo aqui. O personagem que eu criei, Alec Jones. É um negócio do nome. Pelo nome você já percebe que, pô, ele não é daqui. Ou se ele for, ele não é, sei lá, ele é grego, alguma coisa do tipo, né? Não. Mas realmente ele não é daqui. O que ele é? Membro de uma raça ancestral, tá? Isso é o ser. Isso é o que ele é. Quem ele é? Alec Jones, filho do grão-mestre de Primórdio, o planeta dele, Alexei Jones e da grã sacerdotisa Zitra, tá? É líder dos vigilantes, grupo formado para cuidar dos 3 fragmentos dos guardiões. Não vou explicar isso aqui, porque não vem ao caso agora. Talvez vocês descubram no futuro, eu espero muito. Onde e quando ele nasceu? Nasceu no ano 10.233, depois do cisma lá, no planeta da primeira dimensão. Beleza. Isso é onde e quando ele nasceu, tá? O lugar e o ano, beleza? Porque isso coloca já uma grande carga assim de história atrás dele. Você pode até desenvolver a história do teu personagem antes da história que você está contando, né? De fazer uma prequela, entendeu? Quais são os objetivos e medos dele? Bom, ele pretende se provar como um bom líder, assim como o pai dele, para ele poder, no futuro, liderar o seu povo. Mas após ele vir para nosso planeta, os objetivos dele se tornaram treinar o menino lá que é o herói da história, o Ed, que a história gira em torno dele, para que ele consiga controlar o poder dele. O medo dele é fracassar e acabar perdendo seus amigos no processo, né? E ele vai se culpar por isso, entendeu? É sempre interessante você colocar um medo no teu personagem, o que ele gosta, o que ele não gosta, porque isso transforma ele numa pessoa. Não é só um boneco parado, entendeu? Sem vida, sem nada. Qual é o diferencial dele? Diferente dos seus
parceiros ali de raça, né, que possuem asas e poderes telepáticos, ele não possui isso. E o que ele faz? Ele usa a tecnologia para superar essas desvantagens, né? Isso é o diferencial dele. Bom, a gente está chegando no finalzinho aqui. Quero dizer que eu quero que vocês desenvolvam um personagem, né? Escrevam um personagem. Mas antes de fazer isso, eu quero que vocês desenvolvam a si mesmos, tá? Pode ser, parece papo de coach esse negócio aí, o que é isso? Virou coach? Não, tá, não, parece, mas eu acho importante isso, porque você não vai conseguir criar outro ser com personalidade se você não entender quem você é. Então, faça essas perguntas que vocês vão fazer para o personagem para vocês mesmos. Quem é você? O que é você? Quais são os seus objetivos e medos? E qual o seu diferencial? Vou dar um exemplo. Quem eu sou? Bom, já falei no começo aqui. Sou Bruno Locatelli, sou aluno do curso de Design de Animação do Unicuritiba. O que eu sou? Sou uma pessoa que mora em Curitiba. Onde e quando eu nasci? Bom, não vou dizer quando eu nasci, mas eu vou dizer onde. Nasci aqui, em Curitiba, nunca saí daqui. Quais são os meus objetivos? Viver uma vida tranquila, talvez, com o dinheiro e fazendo o que eu gosto. Quem não quer isso, né? Meus medos não vou falar aqui, por razão pessoal. Qual é o meu diferencial? Pois é, não sei, mas não pensei muito nisso. Mas é isso, eu quero que vocês façam isso para vocês, antes de desenvolver o seu personagem. Se não quiser fazer, também não precisa, tá? Mas eu acharia interessante. Afinal, a gente não tá numa escola aqui. Isso é o que dá para vocês lerem, tá bom? Corram atrás desses livros, eu tentei achar em PDF, mas não encontrei em nenhum lugar. Então, o jeito é vocês irem atrás mesmo, comprar em alguma livraria, alguma coisa do tipo, porque isso aqui vai ajudar muito vocês. Tá aqui os meus contatos. Por que eu coloquei isso aqui? Por dois objetivos. O primeiro, eu gostaria que vocês me enviassem o que vocês fizerem aqui, tá? Me enviem a ficha dos seus personagens. Se quiserem, também pode enviar com as perguntas para vocês mesmos também, tá? Pode me enviar pelo e-mail, pelo Instagram. Eu também não vou obrigar vocês a nada. Se não quiserem, também não precisa, tá? Como eu já disse, aqui não é uma escola. No mais, eu acho que é isso. Beleza, beleza, beleza. A gente chegou aqui no final. Quero agradecer por vocês estarem aqui. Realmente eu espero que tenha bastante gente, eu não sei, vai saber. Antes de terminar, eu gostaria de pedir que vocês passassem no curso de ontem, se eu não me engano, né? Que no caso segunda-feira. Segunda, não, desculpa. Terça-feira. Que daí é o curso da minha amiga Sabrina. Ela fez lá, vocês vão aprender as técnicas para desenhar os personagens que vocês criaram aqui hoje, tá? Passem lá, realmente é muito bom, até para dar uma visualização, porque dá um trabalho para fazer isso daqui. Então, eu gostaria muito que vocês passassem lá. No mais, muito obrigado, tá? De novo, eu sei que eu já falei isso várias vezes. E arrivederci, a gente se vê por aí, nesse evento. Continue acompanhando o evento também, tá? Por favor. Até mais.